Questão 34 do tópico 10.2, uma questão aqui nível prova, que fala de área por integral, né? Aquela parte logo após tangentes, mas é uma questão bem complexa, digamos assim, porque vai ter uma integral relativamente difícil. Vamos lá, né? Partindo do princípio, a gente sabe que a área ela é integral, que vai de alfa até beta, de f de t, ou θ, vezes g' de θ de θ. A integral de y dx, nesse caso aqui o y seria igual a f de θ e o x igual a g de θ. De tal maneira que quando eu derivar o x em relação a θ, eu vou ter que dx é o g' de θ, no caso dx de θ, né? Portanto, dx é o g' de θ de θ. Por isso que a gente chega naquela expressão. E aí quando a gente está integrando em x, em um primeiro momento. Quando o x vai para alfa, né? Quando o x vai para A, no caso, o θ vai para alfa. Quando o x vai para B, o θ vai para beta. Então, vamos fazer exatamente isso, percebendo que, de acordo com o nosso enunciado, ele pede para calcular a área da região limitada pela asteroide, x igual a A cosseno ao cubo de θ, y igual a A seno ao cubo de θ, e fala que as asteroides foram exploradas no projeto de laboratório. Isso aqui é só uma informação que, no caso, vai ser relevante para a nossa questão. Mas os dados que a gente tem aqui, vamos começar a utilizar. Como a gente viu, vamos integrar em x. E a minha figura ela é simétrica. Eu posso olhar essa parte de cima, que é simétrica à parte de baixo, ou simplesmente eu posso olhar para essa parte da direita acima, ou seja, do primeiro quadrante, e ela é simétrica da esquerda, que está acima, da esquerda que está abaixo, e a da direita que está abaixo. Resumindo, eu posso integrar apenas nesse intervalo de 0 até A, e multiplicar a minha integral por 4, que aí eu encontro essa área 4 vezes. Como ela é simétrica 4 vezes, então eu encontro a área total. Vamos analisar o que é que acontece com... Lembrando, o y é minha f de θ, né? Então, nesse caso, o y ele é A seno ao cubo de θ. Ele vai aparecer na minha integral. Só que quem vai aparecer também não é o x, e sim o dx. Então, a gente tem que derivar o x em relação a θ, dx de θ. Ou simplesmente colocar o θ no final, né? Então, derivando x em relação a θ, a gente tem uma função composta, A cosseno ao cubo de θ. Então, a gente vai derivar essa função composta. O A é constante. E a derivada do cosseno ao cubo, o 3 passa multiplicando. E aí vai ficar cosseno ao quadrado de θ, diminuiu um no expoente. É a derivada de fora, já foi. Vezes a derivada de dentro. A derivada do cosseno, porque o cosseno ao cubo é a mesma coisa do cosseno de θ elevado à terceira. Então, vou multiplicar pela derivada de dentro. A derivada do cosseno de θ é menos o seno de θ. Dθ. Então, resumindo, dx é igual a menos 3a seno de θ cosseno ao quadrado de θ dθ. Como a gente está percebendo aí, vai aparecer uma integral muito difícil. Porque ela vai ser aquele y multiplicado por esse dx. E aí, vamos seguir. Agora sim vamos analisar o intervalo de integração. Então, analisando o intervalo de integração, né? A gente está variando aqui, ó, do x igual a do x igual a 0 até o x igual a A. Então, vamos pegar a nossa expressão do x igual a cosseno ao cubo de θ. E aí, quando o x ele vale 0, o que é que acontece com o θ? Então, eu vou ter A cosseno ao cubo de θ. Passei o A dividindo, vai dar 0. Vai ficar cosseno ao cubo de θ igual a 0. E, portanto, cosseno de θ igual a 0, já que a raiz cúbica de 0 é 0. Portanto, θ é o arco cosseno de 0, ou seja, π sobre 2. Então, para x igual a 0,
θ vale π sobre 2. E para x igual a A, que é o intervalo na parte final, né? A gente vai ter A igual a cosseno ao cubo de θ. Cortei o A com A e o meu resultado vai ficar cosseno ao cubo de θ igual a 1. Portanto, o cosseno de θ é a raiz cúbica de 1, que dá 1. E θ é o arco cosseno de 1. E o arco cosseno de 1 é 0. Então, nesse caso, o θ está variando de π sobre 2 até 0. A nossa integral vai ficar assim. A integral de π sobre 2 até 0 do y, que é a seno ao cubo de θ, vezes o dx, que é menos 3a seno de θ cosseno ao quadrado de θ dθ. Tem uma propriedade que diz o seguinte, que a integral de a até b, e aí vai ter a expressão, claro, né? Mas o fato é que se eu mudar o sinal, eu inverto o intervalo de integração. E aí é facilmente demonstrado isso aqui com o teorema fundamental do cálculo. Mas eu não vou fazer a demonstração. Vamos simplesmente adotar isso aqui. Já foi provado, claro. Então eu posso inverter aquele intervalo de integração de modo que o sinal fique negativo. Então vamos ter menos a integral de 0 até π sobre 2. Vamos juntar aqui algumas coisas, ó. Menos 3a vezes a, que é a ao quadrado, vezes o seno ao cubo vezes o seno de θ, vai ficar o seno à quarta de θ. Cosseno ao quadrado, repito, dθ. Outro detalhe, isso aqui é a área de apenas... Antes de falar, vamos passar a constante para fora. E aí, ó, fiz a manipulação aqui, π sobre 2. Fiz a manipulação exatamente para isso, porque menos com menos vai ficar mais. E o 3a ao quadrado saiu. A integral de 0 até π sobre 2 do seno à quarta de θ vezes o cosseno ao quadrado de θ dθ. Pronto, isso aqui é a área de apenas aquela parte que está no primeiro quadrante. Então, basta que eu multiplique por 4 e aí eu vou ter a área do astroide. A área do astroide ela vai ser dada por 4 vezes 3a ao quadrado, 12a ao quadrado. Vezes a integral, que vai de 0 até π sobre 2, do seno à quarta de θ, vezes o cosseno ao quadrado de θ dθ. Vamos chamar isso aqui de expressão 1. E agora vamos trabalhar apenas com essa integral. Depois a gente volta para a expressão 1, onde tem essa constante aqui, 12a ao quadrado, que faz parte também da minha área. Então vamos simplesmente calcular a integral de 0 até π sobre 2 do seno à quarta de θ vezes o cosseno ao quadrado de θ. Antes de continuar, vou fazer aqui apenas uma propriedade de potência, né? O seno à quarta, ele pode ser escrito como sendo o seno ao quadrado vezes o seno ao quadrado. Então, vou fazer isso. Seno ao quadrado de θ vezes o seno ao quadrado de θ vezes o cosseno ao quadrado de θ dθ. Porque agora o meu objetivo é encontrar o melhor jeito de resolver essa integral. E em um primeiro momento, com essa escrita aqui, não tem para onde ir. Vamos lembrar do seguinte, que o seno de 2θ é igual a 2 seno θ cosseno θ. Se eu elevar os dois lados ao quadrado, eu vou encontrar que o seno ao quadrado de 2θ é igual a 4 seno ao quadrado de θ cosseno ao quadrado de θ. E se eu passar esse 4 que está multiplicando, dividindo, a gente vai encontrar que o seno ao quadrado de θ vezes o cosseno ao quadrado de θ é igual ao seno ao quadrado de 2θ dividido por 4. Vejam que o seno ao quadrado de θ vezes o cosseno ao quadrado de θ é exatamente esse termo que está dentro da minha integral. Então, eu vou pegar e substituir
nesse item 2, o item 3. E aí a gente fica com a integral de 0 até π sobre 2 do seno ao quadrado de θ vezes o seno ao quadrado de 2θ dividido por 4 dθ. Esse 4 pode sair da integral como sendo 1/4 da integral. Vamos passar esse termo do seno ao quadrado aqui para a esquerda, seno ao quadrado de 2θ no caso, vezes o seno ao quadrado de θ dθ. Só um instante que eu vou analisar o melhor jeito de resolver essa integral. Bom, então, continuando, a gente tem essa expressão, porém, eu vou lembrar que o seno ao quadrado de θ, como a gente já viu em algum momento aqui, vou ver se eu encontro, pronto, aqui, na verdade não, a gente não viu essa propriedade ainda, eu trouxe em outro vídeo. Vamos apresentá-la aqui, que é o seno ao quadrado de θ é igual a metade de 1 menos o cosseno de 2θ. Ou 1/2 menos o cosseno de 2θ sobre 2, tanto faz. Fato é que eu posso simplesmente utilizar essa expressão lá na minha integral. Então, vamos ficar com a integral de 0 até π sobre 2 de 1/2, que multiplica 1 menos o cosseno de 2θ, que multiplica, eu estou invertendo ali, mas não tem nenhum problema. Posso deixar o seno ao quadrado de 2θ aqui à direita, sem nenhum problema. Aqui é cosseno de 2θ. Pronto. E eu tenho também o 1/4, né, que está multiplicando ali de acordo com a manipulação que a gente já tinha feito. Então está aqui 1/4. Pronto. Vamos fazer o seguinte. Esse 1/2 que está multiplicando aqui, ele pode sair da minha integral porque ele é constante. E aqui tem um produto, né? 1/4 vezes 1/2 é 1/8. Vezes a integral de 0 até π sobre 2. E aí, fazendo a distributiva aqui, eu vou ter seno ao quadrado de 2θ vezes 1. Vai ficar o seno ao quadrado de 2θ. E o seno ao quadrado de 2θ vezes o cosseno de 2θ, vezes menos, né? Vai ficar menos o seno ao quadrado de 2θ, vezes o cosseno de 2θ. Tudo isso de θ. E agora pronto, porque apareceram duas integrais, na verdade apareceu uma diferença, né? E a integral da diferença é a diferença das integrais. Então a gente vai ter a integral, abrir um colchete aqui, porque esse 1/8 está multiplicando todo mundo, de 0 até π sobre 2, do seno ao quadrado de 2θ, dθ, menos a integral de 0 até π sobre 2, de seno ao quadrado de 2θ, vezes o cosseno de 2θ, dθ. Só um instante para a gente continuar. Bom, continuando aqui, a gente tem essas duas integrais. Sendo que essa primeira aqui eu posso aplicar aquele mesmo conceito, né? A gente viu que o seno ao quadrado de θ pode ser escrito como sendo 1/2 de 1 menos o cosseno de 2θ. Só que se ao invés do θ eu já tenho 2θ, aqui sempre vai ser um arco duplo do arco que eu já tenho. Então, se é θ, aqui fica 2θ. Se é 2θ, aqui vai ser 2 vezes 2θ. Ou seja, 4θ. Portanto, o seno ao quadrado de 2θ é 1/2 de 1 menos o cosseno de 4θ. Vamos especificar dessa maneira. Então, vai ficar 1/8, que já tinha, integral
Aí eu vou colocar aqui para fora da integral esse meio, que vai aparecer ali. 1 menos o cosseno de 4θ dθ. E vejam o seguinte, que aqui eu tenho uma diferença novamente, e aqui eu consigo integrar o 4θ e o 1 tranquilamente. Então essa primeira integral já está praticamente resolvida, né? Agora a segunda. A gente pode utilizar ali uma substituição simples. Vejam o seguinte, que se eu chamar o seno de 2θ de u, o cosseno de 2θ dθ, ele é o du. Ou 2 vezes o cosseno de 2θ dθ. Já estou percebendo isso? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar um meio fora. Eu posso fazer isso, mas eu posso fazer de outra maneira. Já vou fazer direto. Ó, eu estou colocando aqui um meio fora da minha integral. E aí, para não alterar o meu resultado, eu vou colocar dentro da minha integral o 2. Veja que 2 é constante, pode sair da integral. E 2 dividido por 2 é 1. Ou seja, não estou alterando o meu resultado. Eu só estou fazendo isso porque na minha integral aqui, que agora eu vou representar assim, ó, seno ao quadrado de 2θ, vezes o cosseno de 2θ dθ. Quando eu for aqui utilizar a substituição simples, eu tenho que ver a derivada, né, de certa coisa. Se eu chamar o seno de 2θ como sendo essa coisa, né, de u, eu vou ver que o du ele é 2 cosseno de 2θ dθ. Então eu já encontro a derivada do termo que eu chamei de u ali e consigo encontrar qual que é a minha integral. E aí, fazendo isso, de quebra, a gente fica com um meio aqui e um meio aqui. Então, nada me impede de deixar ele em evidência e colocar para fora desse parêntese, que está indo de 0 até π sobre 2. Então, vai ficar 1 sobre 2 em evidência, passou para fora, vai ficar 1 sobre 8 vezes 2 no denominador. 1 sobre 16. Aí, aqui vai ficar, ó, a integral de dθ, já fazendo aqui a distributiva, de 0 até π sobre 2, menos a integral do cosseno de 4θ dθ, de 0 até π sobre 2, menos, e aqui o meio já saiu também, né? Então ali vai ficar 1. E aqui eu já vou colocar o valor dessa integral. Vamos calcular lá a parte aqui, ó. Essa integral aqui é de 0 até π sobre 2. Ó, integral de 0 até π sobre 2 do... Eu vou chamar de u, ó. Seja u igual ao seno de 2θ. U igual ao seno de 2θ. Era o que eu estava falando agora há pouco. Derivando u em relação a θ, a gente vai ter a derivada de uma composta. É a derivada de fora, a derivada do seno é o cosseno de 2θ, vezes a derivada de dentro. A derivada de 2θ é 2. dθ. Então, como eu tinha falado, ó, 2 cosseno de 2θ dθ é a derivada de u em relação a θ. Então, aqui é a substituição simples. Ó, vai ser u ao quadrado que multiplica du. U ao quadrado, seno de 2θ ao quadrado, e o du, 2 cosseno de 2θ dθ. Então, essa integral aqui ela é imediata e o seu valor é u ao cubo sobre 3. Só que quem é u? U é o seno de 2θ. Então, vai ser o seno... Aqui eu vou tirar o intervalo de integração para não ficar... que isso aqui não está certo a escrita, porque eu estou integrando em x, o intervalo é em x, mas aqui eu estou utilizando a substituição. Aí, quando eu encontrar de fato a minha expressão que depende de x, aí eu coloco o intervalo de integração. Vai ficar u ao cubo sobre 3, em x não, em θ, na verdade, né? Então, seno de 2θ ao cubo sobre 3. Voltei para a minha inicial. Então, pronto. Eu vou colocar aqui o valor do intervalo, né? Aqui é o seno de 2θ ao cubo sobre 3, que está no intervalo que vai de 0 até π sobre 2. Pronto, encontrei qual que é aquela integral ali que parecia ser a mais complicada, mas na verdade não era. Bom, para finalizar, a gente também precisa, né, encontrar qual que é o valor daquelas outras duas integrais. Vamos fazer aqui a parte e a gente volta já para o nosso termo em questão.
Primeiro, a integral de dθ é o próprio θ. Vamos colocar aqui 1 sobre 16. Aí nós temos aqui o θ, que está variando no intervalo de 0 até π sobre 2. A integral do cosseno de 4θ, a gente pode fazer ela por substituição simples também. Eu vou fazer aqui, para não ficar vago essa parte. Vamos calcular aquela integral ali, rapidamente aqui à direita. Vamos integrar indefinidamente, depois a gente volta para o intervalo de 0 até π sobre 2. Então, quanto que é a integral do cosseno de 4θ, dθ? Basta eu chamar de u o 4θ. Eu tenho que encontrar a derivada de u em relação a θ. Ela vai ser 4 dθ. E, portanto, o dθ ele é igual a du sobre 4. Então, por substituição simples, a gente tem a integral do cosseno de u du sobre 4. Ou seja, 1/4 da integral do cosseno de u du. E a integral do cosseno é o seno. Então vai ficar o seno de u sobre 4. Só que quem é o 4θ? Seno de 4θ sobre 4. Para não ficar vago, calculei aqui a integral por substituição simples. Continuando, né? Nós temos, vamos voltar lá para a nossa expressão, menos o seno de 4θ, dividido por 4, no intervalo de 0 até π sobre 2. Menos aquela que a gente já tinha, né? Seno ao cubo de 2θ sobre 3, no intervalo de 0 até π sobre 2. Um instante para a gente finalizar. Então, nós temos essa expressão, e lembrando que essa expressão ela surgiu lá da nossa integral que não dependia do termo 12a ao quadrado. Aquele valor ali é da integral de 0 até π sobre 2 de seno a quarta de θ vezes o cosseno ao quadrado de θ dθ. Então a área é 12a ao quadrado vezes aquilo. Nesse instante a gente volta para tal expressão. Vamos logo resolver isso aqui. Então, vamos ter 1 sobre 16, que vai multiplicar é, 1 sobre 16, que vai multiplicar π sobre 2, menos 0. Ou seja, π sobre 2. Menos o seno de 4θ dividido por 4, onde θ vale π sobre 2. Então vai ser o seno de 2π. 4 vezes π sobre 2. 4 sobre 2 é 2, 2 vezes π. Dividido por 4. Menos só um detalhe que eu deixei passar despercebido. Integral. Bom, é isso aí mesmo. 4θ vai ficar 2π sobre 4 menos, aqui é o seno ao cubo de π, 2 vezes π sobre 2 vai ficar π sobre 3. Aí, ó, o seno de 2π é 0, lembrando que π vale 180 graus, então vai ficar 2 vezes 180, que é 360, ciclo trigonométrico, 360 graus está aqui, ou seja, o eixo dos senos é o eixo vertical, logo aqui o seno vale 0. Mesma coisa aqui, ó, o seno ao cubo de π, o π ele está aqui, ó, no 180 graus. Aqui o seno também não tem deslocamento, então o seno de π é 0, ao cubo também dá 0. Resumindo, ficou para a gente π sobre 32. Esse aqui é o resultado da minha integral.
em questão. Só que a área, ela é 12A ao quadrado vezes essa integral imensa que deu π sobre 32. E aí, fazendo aqui a simplificação por 4, a gente vai ter 12 por 4, 3 vezes π, dividido por 8 vezes a ao quadrado, unidades de área. Só conferir aqui o resultado, para ver se bateu aqui com a fonte. Pronto. O resultado bateu. A área do asteroide, né, é 3π ao quadrado sobre 8 unidades de área. Ok? Então é um integral relativamente difícil, né? Mas aí a gente utilizou algumas identidades trigonométricas, manipulações, e conseguimos chegar ao resultado. Lembrando, ó, que a área era 12A ao quadrado vezes a integral. Aquele valor que a gente encontrou, π sobre 2, é apenas o valor da integral. Por isso que eu multipliquei no final. Na verdade, π sobre 2 vezes 1 sobre 16, né, ficou π sobre 32. Aí esse π sobre 32, que é o valor da minha integral, eu multipliquei por 12A ao quadrado, que também faz parte aqui como um fator da minha área. E o resultado ficou 3π ao quadrado dividido por 8. E aí essa é a área dessa figura. 3π ao quadrado dividido por 8 unidades de área.